quando o corpo e a mente dizem basta. Burnout, descanso e saúde no trabalho. Bem-vindas ao CoffeeCast 4.0, nosso espaço para conversas reais, com café, sinceridade e leveza. E hoje nosso tema é sério e delicado. Vamos falar sobre burnout, sobre como o trabalho pode nos cobrar demais, como a gente muitas vezes ignora os sinais e por que é tão urgente falarmos da nossa saúde mental. E para a gente começar, vocês viram que no episódio anterior, a Aline começou a falar da sua experiência, que ela viveu o burnout. E eu gostaria de começar com você contando para a gente como foi para você, né, essa experiência de estar numa empresa onde você se consolidou, querendo ou não, profissionalmente, durante 16 anos, né, e em determinado momento começou a te fazer mal. Então, conta como foi essa experiência para nossas ouvintes. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente falando de um assunto tão importante como o burnout, né? Eu sei a importância dele porque eu sei o quanto me fez mal. Então, assim, ele começou, na verdade, é um assunto polêmico, né? Porque se diz muito que a gente desenvolve o burnout através do trabalho, na maioria das vezes, mas nem sempre a cobrança vem da empresa. Muitas das vezes, a cobrança vem de nós mesmos. No meu caso, por exemplo, como eu tinha 16 anos na mesma empresa, e assim, graças a Deus, entregava muitos resultados, eu tinha um desempenho satisfatório, então eu não era muito cobrada pelos meus líderes. Porque eu entregava os resultados. Eu era cobrada por mim mesma. E depois que eu fui diagnosticada com burnout, que eu fui estudar, entender o que era, a minha psicóloga chegou a falar comigo que normalmente o burnout ele pega muito as pessoas que amam o que fazem. Porque quando você ama o que faz, você vira noites e noites trabalhando e não dedicação percebe. Extrema, né? Exatamente. Aí você não percebe que você está trabalhando. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Zero culpa da empresa e 100% culpa minha. Porque eu gostava tanto do que eu fazia que na hora que eu assustava, eu estava trabalhando, eu olhava no celular e falava, caramba, já é de madrugada, preciso dormir. E aí eu dormia um pouquinho, acordava cedinho já, engatava ali trabalhando de novo, eu esquecia da minha vida pessoal, eu esquecia de atividade física, que é muito importante, não fazia uma terapia, então assim, responsabilidade 100% minha. É complicado. É complexo, né? Principalmente se a gente pensar que o burnout afeta principalmente mulheres. Flávia, pensando na psicologia, né? Por que será? Considerando os sintomas, exaustão, que mais você vivenciou, Aline? Exaustão mental e física, a gente sente um pouco os resultados da gente caindo, irritabilidade demais, ficava muito irritada, dor de cabeça. No momento que eu começava a trabalhar, eu sentia uma dor de cabeça que não passava de jeito nenhum. E assim, foi engraçado que mudou completamente o cenário, porque antes eu chegava o final de semana, eu ficava doida que chegasse a segunda-feira para eu trabalhar. Então, tipo, eu queria que o final de semana passasse rápido, porque eu queria trabalhar. Aí, trabalhava a semana inteira, e chegava o final de semana, vivia ali o final de semana de boa, mas eu queria segunda-feira porque eu queria trabalhar. Eu acho que eu era meio psicopata pelo trabalho. E aí, depois, com o burnout, isso mudou. Foi aí que eu entendi que eu não estava normal. Porque quando chegava na segunda-feira, minha cabeça começava a doer, aí eu ia para o trabalho, eu trabalhava, na hora que chegava à noite, minha cabeça parava de doer. Aí no outro dia de manhã, a minha cabeça voltava a doer. E aí, à noite, parava. E final de semana, não tinha dores de cabeça. Aí eu falei, gente, isso tá errado. Não é eu não tô normal não. É interessante que você coloca que durante a semana, chega o final de semana, você estava doida para chegar na segunda. Mas a cabeça começa a doer na segunda-feira para voltar ao trabalho. Não, isso antes. Antes do burnout, eu chegava o final de semana... Doida pra chegar a segunda. Doida pra chegar a segunda pra trabalhar. E era maravilhoso. Entendi. Super. Entendi. Aí, eu comecei a sentir que eu estava doente ou que não estava normal quando eu chegava o final de semana e relaxava. Eu chegava o final de semana e ficava de boa. Quando dava na segunda-feira, minha cabeça começava a doer. Eu falava, meu Deus. Aí, eu trabalhava com a cabeça doendo o dia inteiro. Quando chegava à noite pra descansar,
eu estava tranquila em casa. Então, aí que virou um pouco a chave, porque existe muito a fase da negação, né? A gente não quer admitir que a gente está doente, muito menos quando se trata de saúde mental. Então, eu entrei nessa negação. Só que quando isso aconteceu, foi aí que eu entendi que eu precisava de procurar um profissional. Porque eu falei, eu não sou assim. Eu não sou essa pessoa. Tá acontecendo alguma coisa. Eu pensei até que fosse depressão, porque os sintomas são parecidos, né? Aí eu fui diagnosticada com burnout. Aline, é interessante, você mencionou aqui que não havia culpa da empresa, né? E aí, como advogada aqui, eu preciso analisar esse contexto sobre não ter culpa da empresa nessa história, porque, de fato, você foi diagnosticada com burnout. O burnout é esse termo utilizado para esse esgotamento no ambiente de trabalho. E aí, a gente tem duas diferenças aqui. A gente traz a sua informação e o seu relato de que a empresa não teve nenhuma responsabilidade quanto a esse seu diagnóstico, mas, em contrapartida, a gente tem a maioria dos diagnósticos de burnout, por serem esse esgotamento no trabalho, que são, sim, provocados de forma direta ou indireta pela ausência de respaldo da empresa quanto a a equipe é suficiente para poder trabalhar com você? Eles estão colocando em você mais do que a responsabilidade de um funcionário apenas? Estão te cobrando metas inalcançáveis? Não te dão o material suficiente para você desenvolver uma função? Pelo que eu entendi do que você disse, isso não acontecia lá. Não. Você tinha todo o respaldo da empresa para poder atuar na sua função. Eu tinha todo o respaldo da empresa. A responsabilidade é 100% minha. Porque como eu tive uma carreira, uma trajetória de 16 anos, eu cheguei a um ponto na empresa que eu sempre fui uma pessoa muito autogerenciável. Eu nunca precisei muito das pessoas ficarem me cobrando, né? E, por fim, a minha equipe, ela estava tão alinhadinha que as coisas fluíam naturalmente. Então, eu até brincava assim que eu era paga para pensar. Porque eu ficava, a maioria das vezes, pensando em como poder... eu sempre brinco isso, né? Como que sobrevive uma empresa? Como que eu posso aumentar o faturamento e diminuir o custo da empresa? Uhum. Então, eu ficava, na maioria das vezes, pensando quais estratégias eu poderia desenvolver para poder aumentar o faturamento da empresa e diminuir o custo da empresa, para a gente poder obter cada vez mais resultados. Então, assim, eu não fazia funções de várias pessoas. Sim. Né? Eu fazia a minha função. E tinha a equipe que ela funcionava ali redondinha, como se fosse mesmo uma engrenagem, né? Sim. Mas eu entendo que, na maioria das vezes, sim por responsabilidade da empresa. No meu caso, eu vejo que foi muito negligência minha mesmo. Uhum. Porque, como eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei demais, eu acabava deixando de viver. Eu não fazia atividade física, uma terapia, eu não tinha um hobby. O meu hobby era trabalhar, olha que loucura. E aí, quando você traz esse 100% de responsabilidade para você, me faz pensar exatamente o quanto você estava negligenciando a vida Sim. pessoal. Né? Qual era a falta que você estava suprindo com o trabalho? Inclusive, os meus líderes falavam comigo, Aline, você precisa descansar. Eles, ao invés deles me cobrarem resultado, eles me cobravam porque eu me cobrava demais. Tipo, você precisa relaxar. Era entende? a sua autocobrança. Né? Exatamente, Sim. era a minha autocobrança. E a Rose mencionou que isso acontece, que o índice de burnout é mais para as mulheres, e eu acredito que seja por isso, porque o homem não se cobra tanto, né? Acho que é a mulher sempre que se cobra mais. A mulher quer ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional, ela quer ser boa em tudo. A gente entra naquele lugar de querer dar conta de tudo. É isso aí, há multifatores aqui, né? Não só apenas pela cobrança natural da mulher, porque no seu caso você não era esposa e mãe naquela ocasião, mas se você ainda colocar aí um esposa e mãe na rotina de trabalho e na cobrança social que nós temos, vai haver um surto ali e a pessoa realmente não vai conseguir lidar. É interessante que a gente vê de uma forma muito honesta ela colocar aqui, e eu como advogada atuando em causas trabalhistas muitas vezes, a gente vê às vezes o funcionário querendo atribuir à empresa de qualquer forma aquele diagnóstico, e ela de forma muito honesta disse, não, a empresa não tem nada a ver com isso, foi uma responsabilidade minha, mas em contrapartida a gente vê a questão psicológica da cobrança da mulher sobre aquele lugar, sobre se manter naquele lugar, sobre dar conta de tudo.
tudo sobre o cargo importante, quanto ao salário que ela ganhava e querer ser sempre melhor. Não sei se do cargo onde você estava tinha como você aumentar, galgar algum outro cargo maior, mas às vezes naquela função e a cobrança social de sempre estar sendo melhor. Então, assim, às vezes a Aline abriu mão um pouco dela de fato, da atividade física, da terapia, para ser a CEO naquela empresa, né? Assim, na verdade, longe de ser CEO, mas eu acredito que talvez pela cobrança mesmo da sociedade, né? A mulher num cargo de liderança, e no meu caso, eu abri mão até de me relacionar, porque eu tive, né, digamos que um trauma no relacionamento lá em 2015, eu peguei todas as minhas energias e falei assim, já que eu não dei certo aqui, eu vou focar onde eu sou boa. E aí é que estragou o trem todo. Porque eu peguei todas as minhas energias que eu gastava lá no relacionamento e falei assim, agora eu vou ser boa aqui. E aí eu comecei a trabalhar mais do que eu já trabalhava, já era boa. Tipo, já focava muito, aí eu comecei a focar mais ainda. E aí é que veio o perigo. E aí entra a pandemia, que todo mundo, né, mudou o cenário do mundo inteiro e eu acho que isso teve também um peso. A pandemia pesou um pouco também nisso daí. Eu sou uma pessoa que a minha família é do interior de Minas, eu moro na capital sozinha, então, pandemia, não tem ninguém para conversar. Então, eu acho que isso tudo influenciou de certa forma, sabe? E olha que tinha uma certa consciência, né? Só que a gente não se atenta e vai fugir do problema. Quando ele não é visto de pequeno, ele cresce e esperou chegar nesse limite, nesse excesso, nessa exaustão para poder olhar para você, né? E eu falava ali da psicologia porque essa fuga de si mesmo para determinado lado, né? E eu também fiz muito isso, porque eu coloquei todas as minhas energias em estudo e trabalho, e eu não fui diagnosticada porque eu não procurei. Mas os sintomas que eu tive foram muito parecidos também, em determinado momento. Quando eu estava terminando o mestrado, era pandemia também, e aí era pandemia. Terminando o mestrado, as aulas, em determinados momentos, eram APNPs, né? Eram online, aulas online. E quando retorna, que eu tenho que dar conta de trabalhar, estudar, cuidar da casa na época... e aí tinha outras questões familiares também, que eu me envolvia muito, que é algo aí que a gente vai entrar em algum outro momento. Enfim, nesse retorno a aulas presenciais, eu tive um surto, porque eu estava estudando e trabalhando, eu dormia acho que 2 horas por noite para dar conta do mestrado, e isso me trouxe a exaustão. Eu desmaiei um dia na escola. Eu tive atestado de 30... Eu fiquei 30 dias fora da escola, fora do trabalho. Caramba! E com isso também eu não conseguia estudar, né? Eu não procurei, não tive um diagnóstico, mas eu imagino que ou foi burnout ou foi algo muito parecido, assim. Só que eu trouxe a questão da psicologia porque muitas vezes isso é fuga de olhar para nós, né? E desse autocuidado e de olhar para a nossa saúde mental também. Você vai negligenciando. E você vai colocando sua energia ali. E muitas vezes onde a gente é boa. Porque a gente, querendo ou não, por mais que seja uma autocobrança, as pessoas, a sociedade também cobra que a gente seja boa, que a gente dê conta, que a gente estude, que a gente trabalhe, que a gente seja boa filha. Então, a gente se negligencia porque a gente vê os sinais. A gente vê os sinais, não dá pra dizer que não. E a gente vem de uma época que existia também um certo preconceito contra alguns profissionais da saúde, por exemplo, psiquiatra. Quando eu era criança, eu escutava que quem ia em psiquiatra, quem fosse no médico que é psiquiatra é doido. Então, é até uma questão da gente se aceitar, né? Entender a situação e falar, não, que é isso. Inclusive, depois que eu falei, fui no psiquiatra, foi ele que conduziu todo o meu diagnóstico e tal, e depois eu fui para terapia. E aí, hoje eu tenho essa mentalidade completamente diferente. Para mim, hoje, um ser humano, ele não consegue sobreviver sem terapia, sem um acompanhamento mental, porque é muito importante. E a gente, na nossa geração, mais ainda, porque existe um preconceito. Até a gente querer aceitar que a gente precisa de ajuda, né? E assim,
Hoje, acho que a lei foi aprovada em maio, se eu não me engano, né? Então, hoje obrigatório. É obrigatório que as empresas cuidem da saúde mental dos funcionários. Antigamente não era. Essa é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande porque isso interfere em toda uma cadeia de direitos trabalhistas, né? De questões relativas ao funcionário mesmo, ter esse cuidado e esse olhar, entender que a gente está num outro momento. E que não é que isso nunca aconteceu, porque estudos de burnout a gente tem há quase 50 anos. Exatamente. Então vocês imaginam, 50 anos de estudo não à toa. Mas a verdade é que hoje, com toda a cobrança social e a pressão que a gente tem, na mulher, então, nem se fala, e não à toa, estatisticamente, ela tem mais burnout do que o homem, não só por ser mulher e pela cobrança natural, mas pelo tanto de coisa que a gente acha que a gente é obrigada a fazer e a exaustão mesmo. Essa estatística, ela não é à toa. A gente não percebe a gritante diferença de homens para mulheres à toa. É porque justamente a gente está querendo carregar um peso muito maior do que a gente deveria carregar. E a gente entende que o ser leve é pesado para nós. E parece que quando a gente não tem aquela rotina muito louca, quando a gente não é engolido pelas responsabilidades, não tá bom. Não tá bom. Não tanto tá legal, não é confortável, né? A gente não se sente confortável. Tanto é que nos últimos 1 ano e meio de empresa, eu vim transferida para o Espírito Santo. Então, não tinha uma base da empresa aqui. Eu trabalhava, às vezes, viajando e muitas das vezes eu tinha que trabalhar em casa para poder fazer relatórios, essas coisas. E eu me cobrava tanto que o tempo que eu estava trabalhando em casa, na minha cabeça, eu estava enrolando. Na minha cabeça eu não tava, tipo, meu Deus. Aí eu ficava, às vezes, até justificando demais pros meus superiores. Não tipo podia assim, ser leve, né, Aline? Porque não pode ser leve. A gente tem que estar sempre produzindo. Isso, eu não me permitia. Eu não me permitia, por exemplo, trabalhar e parar pro almoço, porque eu achava que eu tava fazendo alguma coisa de errado. É impressionante. Eu achava que eu tava fazendo alguma coisa de errado. Então, às vezes, eu almoçava em cima do computador ali, ó. Uma mão, assim, digitando e cara, ninguém nunca me pediu pra fazer isso. Você olha e fala assim, peraí, mas não tem ninguém me vigiando. Ninguém nunca me pediu pra fazer isso. Não tinha ninguém me monitorando. Ninguém aqui em casa. É muito louco. Eu batia ponto pra mim mesmo. Parece perseguindo. Era uma loucura. Gente, isso é loucura a mente da gente. Quando você não domina sua mente, ela vai dominar você. Totalmente. Totalmente. Tem uma ordem que deveria ser respeitada. E eu tenho certeza que os meus líderes nem sabem que eu fazia isso. Provavelmente. Porque pra eles tá tudo bem. Sim. Sabe? E eu me cobrando. Olha que loucura. Tem uma ordem. Saúde, família e trabalho. Eu invertia. Era trabalho, família e saúde. É interessante. Acho que a maioria de nós, né? Tem algumas profissões que a gente sabe que elas são mais tendenciosas a esse diagnóstico, né? Parece que os estudos iniciais de burnout começaram com enfermeiros, que era aí a profissão principal da nossa querida psicóloga aqui, mas médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, né? Geralmente são os CEOs, enfim, pessoas com cargo de liderança, são os mais acometidos aí do burnout, mas professores, muito professores, verdade. E pelo cenário que a gente está vivendo, que não é nada fácil, né, nesse aspecto, mas assim, se a gente parar para pensar no burnout em relação ao trabalho, a gente também sabe que e é importante a gente falar isso para mulheres, que há um esgotamento, que não tem como ser chamado de burnout, porque o burnout é em relação ao trabalho, mas que há um esgotamento físico e emocional em outras funções. Na maternidade, eu tive esse esgotamento absurdo depois que minha filha nasceu, que é um esgotamento com os mesmos sintomas do burnout, mas que só não pode ser usado com esse termo, e aí uma depressão pós-parto, ou uma depressão, né, depois de muito tempo, e que é importante a gente estar atento a esse sinal de esgotamento físico e emocional, porque da forma que a Aline ficava muito no trabalho, às vezes nós como mães viramos apenas para o bebê, para o filho, para o pós, esquecemos de nós mesmos, deixamos as atividades físicas. E aí vem a exaustão mental. Exatamente. Esquecemos a terapia, esquecemos de cuidar de nós. É claro que após o nascimento de um filho, por exemplo, e a gente falando de maternidade e esse esgotamento que tem a ver com o burnout, após o nascimento do filho, tem muita coisa pra gente ajustar. Né? Naquela rotina de vida, éramos só nós, chegou uma criança ali, você tem que... Muda tudo. Totalmente dependente. Totalmente dependente, e eu comentei isso no outro episódio. E também tem a questão da negação, porque quando você deveria mudar completamente a sua realidade, mas você não aceita, você quer continuar equilibrando todos os pratos. Sim, sim, ou ainda vem o discurso que eu odeio, que não pode mudar.
A minha vida tem que se manter, chegou uma criança Sempre aqui, funcionou assim. mas a minha vida tem que continuar igual. E a gente sabe que não dá. Que às vezes no início, pós-bebê, se a gente estiver comendo, tomando banho, já tá, ó, muito bom. E ó, palmas pra você, porque tem dia que às vezes nem isso a gente consegue. E um dia de cada vez, mas, de fato, olhar pra si mesma após essa maternidade, após um trabalho novo, o início de uma nova jornada, numa transição de carreira, ainda assim, em que aspecto for que a gente for olhar nas inúmeras funções que a gente desenvolve na vida, olhar para nós sempre. Não esquecer que ainda tem uma pessoa ali. É um ser humano. Que precisa se cuidar e olhar para si mesma. No fundo de tudo, independente do motivo, de ser no trabalho, de ser uma exaustão pela maternidade ou por qualquer outro motivo, no fundo disso tudo está o abandono de si mesmo. O abandono de si mesmo, né? fato. É o ponto-chave. não olhar para si, é não respeitar o seu corpo. Sim. Porque se a gente se conhece, a gente aprende a respeitar o nosso corpo. A gente sabe até quando que a gente vai estar irritado. Se eu não durmo bem, por exemplo, eu já não vou acordar bem. Eu sei que aquele dia eu não vou render da mesma forma. Então, quando você se abandona, você passa a exigir do seu corpo mais do que ele pode dar. Que era o meu caso, por exemplo. Eu dormia 2, 3 horas, eu chorava porque eu queria dormir. Tinha momentos que eu parava de escrever e eu chorava porque eu queria dormir, mas eu não podia, porque eu tinha que dar conta, porque meu orientador estava esperando uma parte da escrita da dissertação e no outro dia eu ia ter que trabalhar. Então, você desrespeita a si mesmo. Totalmente. Porque você quer cumprir uma meta, porque você quer alcançar um objetivo, mas a que custo? E é energético, né? E se a gente não tem a disciplina de saber o momento certo de parar, o nosso corpo nos obriga a parar. E foi isso que aconteceu comigo. Meu corpo me obrigou a parar. A Rose falou anteriormente, sobre surto. Eu cheguei a dar uns 3 surtos no início do ano passado. Eu vim pro Espírito Santo. Teve uma amiga que veio também. Ela começou a trabalhar junto comigo. A gente já trabalhava junto no interior. Ela começou a trabalhar comigo aqui. Ela participou de 2 desses surtos. E assim, foi assustador, porque não era eu. Era uma outra pessoa que surtou completamente, parecia que eu era louca. Eu gritava, eu irritada, e assim, não tinha motivo para aquilo, sabe? Parece que foi só uma gotinha d'água assim que transbordou tudo. Aparentemente, naquela situação, não precisava daquela reação. E houve, assim, uma reação absurda da minha parte. E aí, depois que passou, aí você começa a lembrar, você não se vê fazendo aquilo ali, tendo aquela atitude. Aí eu fui atrás daquela amiga e chorando, pedi perdão pra ela. Não fiz com ela, mas ela presenciou. Então, só da pessoa e aí vem também a gente querer se cobrar tanto, né? Só dela ter presenciado a situação, eu já me sentia, assim, super desconfortável, muito mal, porque eu não queria uma situação daquela. E aí fui, pedi perdão, chorei. Mas esses surtos foram também sinais de que tinha... porque nesse momento eu já tinha sido diagnosticado com burnout. Mas eu acho que eu não estava levando tão a sério. Eu comecei a tomar os medicamentos, comecei a fazer terapia, mas até então eu não estava fazendo atividade física. Então eu não estava seguindo todo o script que os médicos pediram para mim. Aí nesse momento do surto eu falei, caramba, eu preciso levar isso a sério, porque eu me cuido. Depois desse surto aqui, eu acho que o próximo episódio vai ser algo muito pior que ninguém quer passar. Aí, então, para mim, o pior cenário foi o surto, que a Rose mencionou que ela deu também. Esse analisar, entender que não tá legal, que tem alguma coisa ali que não tá normal, né? As pessoas conseguirem analisar a si mesma, a sua rotina e falar assim, será que eu tô ficando sem dormir? Eu tô perdendo sono? Eu tô muito nervosa? Eu não tenho mais vida social? Eu não consigo tirar férias? Eu não consigo descansar? Se eu tô descansando, eu tô me sentindo mal e culpada. Tem uma luzinha vermelha que precisa acender e falar assim, poxa, eu preciso de procurar uma ajuda, seja de um médico, psiquiatra, ou terapia, atividade física, e tentar entender se de fato você já tem algum diagnóstico que você nem saiba, ou se é uma luzinha ali falando assim, atenção, você tá precisando se cuidar aqui, porque tá faltando, e é energético, né, meninas? A gente sabe que quando a gente não olha pra gente... Não adianta a gente querer que ninguém olhe, que ninguém cuide. Não, inclusive, como a Aline mesma falou, né? Ela sentiu vergonha, porque aí ainda entra a vulnerabilidade.
Sim. A gente não quer ser frágil, a gente não quer ser fraca, a gente não quer demonstrar vulnerabilidade. Queremos ser E aí guerreiros você ainda fortes. quer guardar isso tudo e viver isso tudo sozinha. Sim, É. sim. E Né? achar que tá normal, né? Exatamente. E faz parte. É só minha missão. Exatamente. E é Né? desgastante. E aí tem esse olhar também. Eu preciso de ajuda e tá tudo bem precisar de ajuda. Sim, Tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem não ser perfeito. sim. Porque entra todas essas questões, pelo menos comigo. Era tudo, não, eu preciso dar conta, eu preciso fazer, não, eu vou terminar, não, eu vou escrever o que o professor pediu. Não, eu vou dar conta, eu vou lá e vou trabalhar, eu vou fazer. Sim. Joga mais, a guerreirona dá Exato, conta. a guerreirona dá conta, vai. Tô com a espada E aí escudo, você né? vai só se maltratando. Sim. Até que seu corpo não aguenta mais. Mas é importante também a gente se conhecer. Por muito tempo eu não me conhecia. Porque quando eu comecei a me conhecer de fato, eu comecei a entender aonde que estava errado. Né? Aí você começa a entender, por exemplo, eu me conhecia só no trabalho. Eu só consegui... por isso até que foi um pouco mais fácil para poder diagnosticar o burnout. Porque eu entendi que o final de semana para mim estava sendo mais leve do que a semana. Eu falei, mas isso é o contrário. Então eu me conhecia no trabalho, mas eu não me conhecia. A Aline pessoal, ela não se conhecia. Eu acho que ela nem existia. Eu fugia dela, né? Eu acho que ela nem existia. Eu fui criar ela depois. E aí depois eu acabei pedindo conta da empresa, saí. Todo mundo assustou quando eu pedi conta, porque até eu achava que eu ia ficar na empresa até aposentar. Tenho um carinho enorme pela empresa, pelo grupo. Quando eu falei para o meu líder que eu precisava sair, que eu precisava de um tempo, que eu precisava de descansar, ele assustou. Ele falou, não sai, vai cuidar da saúde e tal, a empresa vai te apoiar. E eu falei, não, eu preciso de fato desligar. E eu precisava desligar de tudo. Eu não saí da empresa para poder trabalhar em outra empresa. Eu me desliguei da empresa para poder cuidar de mim. Se permitiu. Isso, e exatamente. deixar claro aqui que não era qualquer trabalho, né? Não. Se a gente for pensar financeiramente, por exemplo. Não, tanto financeiramente como era o trabalho da minha vida. Eu sonhava desde criança, a gente fala sobre os sonhos, né? Eu sou do interior de Minas, cidade pequenininha, 100 mil habitantes. A empresa que eu trabalhava era simplesmente a maior empresa da cidade. Então, desde pequenininha, eu já tinha aquele sonho. Eu quero trabalhar na DPC, eu quero trabalhar na DPC. Então, para mim, era uma realização de sonho. Quando eu pedi conta chorando. Quando eu dei a notícia para minha equipe, eu dei a notícia engasgada aqui, ó, até agora. Eu falo e a minha voz fica trêmula, porque eu tenho uma paixão enorme pelo grupo, enorme. Só que eu precisava de me cuidar. Sem saúde, não dava. Não ia conseguir entregar. Exatamente. Então, o que eu fiz? Juntei todas as minhas economias e falei assim, agora eu vou cuidar de mim. Saí da empresa e não trabalhei. Fiquei parada uns 3 meses, fui para a Europa, tentei um intercâmbio, falei, agora eu vou fazer um intercâmbio de 6 meses e fui para lá, mas não adianta também. Quando você ainda não está curada, não adianta. Eu cheguei lá, fiquei pensando no meu pai que estava doente aqui, não consegui focar. Estudei 1 mês e pouquinho, estava fazendo inglês, estudei 1 mês e pouquinho e resolvi voltar. Aí voltei, continuei cuidando da minha saúde, fiquei mais próxima da família também, que eu acho que fazia parte, né? E só agora eu retornei para o mercado de trabalho. E, inclusive, entrei numa empresa que já tem 2 para 3 anos, que essa empresa que eu entrei, ela cuida muito da saúde mental dos funcionários. Antes de ter se tornado uma lei, que hoje faz parte da NR1, né? Antes de ser lei, eles já cuidavam da saúde mental dos funcionários. Lá a gente tem escola para líderes, e eu vejo muitas ações acontecendo em prol da saúde mental. E aí eu fui pesquisar, né, porque você chega numa empresa nova, você quer entender de tudo. E aí eu fui ver que tem de 2 a 3 anos que eles já vêm com essas ações, mesmo antes de ser obrigatório. Então, isso é legal. As empresas que cuidam dos profissionais, elas estão cuidando do ativo mais importante que eles têm. Hoje da é empresa. estratégia, né? Certeza. Hoje isso é uma Exatamente. estratégia inteligente cuidar do bem-estar e da saúde mental do funcionário. Porque se a pessoa não está bem, ela não vai trazer rendimento. Claro, exatamente. Né? Claro. E acho que esse movimento vem mesmo antes da lei, porque as empresas, pelo menos as empresas preocupadas e que têm visão, perceberam. O capital humano é o mais importante. Se você não tem os funcionários com a mente saudável, como que eles vão dar rendimento? Exatamente. Né? Não tem como achar que a pessoa só vai trabalhar e que ela vai trazer rendimento, porque a gente precisa ter esse equilíbrio. E aí entra também a negligência da minha parte mais uma vez, porque a empresa que eu trabalhava também disponibilizava, mesmo antes de ser lei. Mas o que eu achava? Eu não preciso.
Sim. Não preciso disso não. A minha equipe precisa, mas eu não preciso não, né? Aí vem a negligência mais uma vez. Sim. É onde a gente precisa olhar pra gente. Qual a nossa parcela de culpa nisso daqui? Responsabilidade. Qual a nossa responsabilidade? Onde que eu preciso me monitorar para eu cuidar de mim mesma? Porque é aquela Isso não é historinha, né? simples, A máscara, o avião vai cair, coloca a máscara primeiro em você para depois Sim. colocar em outra pessoa. E muitas vezes a gente só percebe quando chega nesse extremo, né? Exatamente. Na maioria das vezes. E você acredita, Aline, que essa sua postura no trabalho, né, cuidadosa, preocupada e que acabou te trazendo prejuízos e de não se olhar pra você, te afastou da feminilidade que hoje você entende que é Total. o que faz sentido pra sua vida? Você acha que isso, de alguma forma, influenciou na sua postura e na sua vida em geral, assim? Te afastou da figura de mulher que você entende que é? É uma energia totalmente masculina, né? Me afastou total, principalmente por 2 fatores. Eu estava em uma empresa grande, com um cargo de liderança e no setor comercial. Então, quando você fala de setor comercial, você vê muitos homens atuando. Quando você vê quando você vê cargos de liderança, hoje em dia tem muitas mulheres, mas quando diz setor comercial, são muitos homens. Aí tem uma reunião ali onde tem vários gerentes de vendas discutindo sobre estratégias, aí há muitos xingamentos, né? Que, na verdade, na cabeça de quem é comercial, na minha cabeça, por exemplo, não são xingamentos, porque é coisa do cotidiano, é como se você estivesse conversando com um carioca, que não tira os xingamentos da boca o tempo todo, né? Então, isso rola muito no comercial e isso não é nada feminino. Aí você começa porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, Sim. né? Então, você começa a ficar igual, aí você começa a falar alto igual homem, você começa a xingar igual homem, ter algumas gírias que você não tinha antes igual, porque você tá naquele meio. E precisa sobreviver. São poucas mulheres, né? Em cargos de liderança e comercial, exatamente porque você precisa de uma postura mais firme. Então, eu precisava cada vez mais buscar esse lado masculino mesmo. Você, hoje, né, depois que passou e você tem consciência de como aconteceu, você acredita que o fato de ser mulher, estar nesse ambiente, fez com que você também se cobrasse mais? Ou você acha que não? Sim, com certeza. Porque, por exemplo, você está em uma reunião discutindo estratégias para o crescimento da empresa. O homem, ele fala, o tom de voz normal dele já é mais alto que o nosso. Sim. Então, para a gente conseguir equilibrar e chegar mais ou menos ali junto dele, você já tem que se posicionar mais, você tem que ser um pouco mais rígida, você precisa falar um pouco mais alto, às vezes se impor mais, até porque um pouco do machismo ele ainda existe. Então, é porque eu sou zero feminista, então eu não gosto muito de puxar para esse lado, mas muitas das vezes você precisa ser mais rígida para ser ouvida em determinadas situações. Então, sim, eu acredito que isso tem atrapalhado um pouco o meu feminino. E é por isso que eu tenho a vontade de fazer a transição de carreira. E de empreender em algo que seja mais feminino, que seja mais leve, que me permita ser eu mesma, que me permita puxar aquela Aline lá de trás. Aquela Aline que sempre foi delicada, que foi mocinha. E você acha que essa postura, você particularmente conseguiu separar muito bem essa postura mais firme no trabalho e a postura um pouco mais delicada e menos reativa na sua vida pessoal? Ou naquele momento você não conseguiu fazer essa separação e você acha que isso pode ter influenciado na sua vida pessoal de alguma forma? Assim, sempre influencia, né? Eu sempre fui 2 Alines. Eu sempre fui uma Aline na vida pessoal e uma Aline no trabalho, eu acho que nem intencionalmente, porque eu não percebia. Eu acho que era mais involuntário, porque era tão pesado o fardo de ter que ser rígida, de ter que ser firme ali na empresa o tempo todo, que quando eu chegava em casa eu queria ser mais leve. Então, por exemplo, na empresa, eu sabia que valia dinheiro e valia qualificações, né? As pessoas estavam me vendo o tempo todo, me observando o tempo todo. Então, se eu visse que esse copo estava no lugar errado e alguém falasse que ele estava no lugar certo, eu meio que ia, uma discussão saudável, eu ia discutir para poder defender a minha tese de que o copo precisa estar no lugar certo, na empresa. Em casa, não. Em casa eu chegava, se alguém falar, esse copo é de plástico, eu tô vendo que é de vidro. Ah, tá bom. Tá ótimo. Porque, assim, eu precisava ser mais leve. Então, eu fazia questão
de ser mais leve em casa, assim, na vida pessoal. Mas era involuntário, eu nem entendia sobre feminilidade, eu nem sabia que eu estava perdendo a minha essência, eu não percebia. Hoje é que eu tenho consciência de tudo. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que eu já fazia isso involuntariamente. É interessante, porque esse exemplo da Aline vai totalmente contra a minha realidade. Porque por ser advogada e ter essa profissão um pouco mais firme, mais rígida, por muito tempo eu não consegui separar, não só pela profissão, mas pela criação, pelo ambiente onde eu fui criada, por toda a ideia de que eu tinha que ser a Mulher Maravilha, a guerreira que faz e acontece, eu por muito tempo não consegui separar muito bem isso na minha vida pessoal, no meu casamento e no meu trabalho, né? Eu fui tendo essa consciência com o passar do tempo, entendendo que, calma, aqui você vai ser reativa e você vai ser firme, você vai ser rígida, porque tem tudo a ver com a essência da profissão, mas no relacionamento você precisa ter um pouco mais calma, um pezinho atrás, né, pensar um pouco mais, ser menos reativa, buscar essa graciosidade que a gente tem por essência, e que se nós buscarmos a gente consegue acessar, né, ter essa consciência, e às vezes a gente passa por muitas dificuldades, até que a gente entenda o nosso lugar, até que a gente entenda em que momento a gente precisa separar as coisas e deixar, estar ali na nossa função feminina em casa, fora na mais masculina, na dita como masculina, mas em casa, ser ali a mulher que precisa ser protegida, que precisa ser provida e não tomar a frente dessa forma, muda o nosso jogo, mudou o meu jogo totalmente, né? Ter essa oportunidade de ressignificar esse comportamento. Adequar as funções. Adequar totalmente. Porque a gente ouve falar muito de papéis de um e de outro, mas às vezes com profissões assim, como um cargo de liderança, como advogada, como delegadas, juízas, promotoras, a gente precisa ter muito cuidado e separar isso muito bem pra gente não se perder no que realmente faz sentido. Exatamente. Né? Porque a grande verdade é que exercer as nossas funções, as nossas profissões é de extrema importância, mas o nosso primeiro ministério é a nossa casa, né? É a nossa família. Então, onde eu preciso performar melhor, né? Podemos performar muito bem em ambas funções, mas aonde eu preciso estar melhor? Então, não adianta estarmos muito bem profissionalmente e na nossa família a gente não conseguir desenvolver o que precisamos, que é natural e que é básico, né? Exatamente. E lembrar também que o performar melhor no trabalho é de um jeito, e performar melhor na família é de outro jeito. Talvez seja, né? de fato. Por exemplo, tem um exemplo muito engraçado que eu tenho um amigo que a gente trabalhou junto nessa empresa pelos últimos anos, e assim, eu sempre fui muito chata na empresa. Gente, eu sou a pessoa mais chata que tem para poder trabalhar comigo, do meu lado, porque eu quero tudo certinho, eu quero entregar resultados, e a gente era muito próximo no trabalho e fora do trabalho também. Uma vez o meu diretor perguntou pra ele assim, Ronaldo, como que você suporta a Aline dentro da empresa e fora da empresa? Aí ele foi e falou assim, cara, a Nini do lado, ele me chama de Nini, a Nini do lado de fora da empresa, ela é completamente diferente dessa Aline que vocês veem aqui, não é a mesma pessoa não, porque assim, se eu fosse agir da mesma forma que eu agia dentro da empresa, fora... Gente, na boa, eu era insuportável, ninguém ia conviver comigo, porque é uma pessoa que se cobra muito, uma pessoa que quer as coisas muito certas, que quer entregar o resultado o tempo todo, tá na hora de café, hora de descontrair, eu vou brincar com todo mundo, eu vou descontrair ali, mas, tipo, acabou o café, eu já vou pra minha sala, tipo, focada, ligadona ali, eu sento na frente do computador, quase que entro dentro do computador, entro, assim, 100% em estado de flow. Então, mas eu conseguia separar sem saber. Involuntariamente, não sei, eu acho que é porque era tão pesado de um lado que do outro eu queria ser leve. Sim, é muito importante a gente ver esse processo, né? Esse processo de se entender na função, se entender como pessoa, evitar sair desse esgotamento que não precisa, né? A gente precisa quebrar esse padrão de achar que tem que ser sempre pesado, né? E diferenciar os nossos lugares profissionais, na família. Eu acho que muda todo o nosso jogo, né? Nos traz uma perspectiva de vida leve, melhor como mulher, efetivamente mais femininas, mais delicadas, e a gente sabe, e a gente acaba vendo com o passar do tempo que é possível fazer. Equilíbrio, né? O equilíbrio, ele é possível, esse caminho do meio que a gente sempre fala, né, de sair dos extremos e tentar o caminho do meio ali. É verdade que muitas vezes é penoso,
o caminho até a gente chegar nesse equilíbrio, ele é penoso, mas ele é tão possível, a gente vai se testando, vamos nos testando com o tempo, descobrindo coisas, aprendendo, e a gente vê que é possível chegar nesse equilíbrio mínimo pra gente seguir nas nossas funções com qualidade de vida, né, meninas? É isso aí. É verdade. E na sua profissão, a gente sabe que os psicólogos, eles são as pessoas que trazem o equilíbrio pra gente. Existe burnout para os psicólogos também, ou vocês estão imunes? Já estudei, eu já entendo de tudo. Isso aí não me pega, não. Imune de jeito nenhum. Por trás de todo psicólogo tem um humano, e se a gente não tomar cuidado, não ter essa consciência, trazer esse equilíbrio, adequar as funções, certamente a gente vai se perder. Caramba. Sem dúvida. E eu paro para pensar também, né? Vocês escutam tantas histórias, e muitas vezes histórias dolorosas, né? Pesadas. E eu imagino que seja difícil você desligar a chave ali. Precisa de um equilíbrio emocional muito grande. Todo terapeuta precisa de uma terapia. Saúde mental, porque eu sempre paro para pensar nisso. E às vezes eu tinha sessões que duravam 2 horas, era para ser uma, duravam 2, porque eu estava assim, no momento perdida mesmo, precisando muito daquilo ali, e ser ouvida, e ouvir também. Às vezes ela precisava me acalmar, sabe? Para eu conseguir me acolher. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Como que é pro psicólogo porque você passa ali, às vezes o dia inteiro, várias pessoas, são várias histórias diferentes, uma diferente da outra e muitas vezes pesadíssimas. Como desligar a chave, né? A gente faz esse trabalho não só de supervisão, mas também de terapia pessoal mesmo, porque temos os nossos processos. Porque além de ouvir dos outros, ainda tem o seu enquanto ser humano, né? Se a gente tem uma tendência a buscar essa profissão, a gente falou sobre isso na transição de carreira, né? Então a gente busca, a psicologia não é por acaso também, né? A gente está se olhando, a primeira tentativa é a nossa autocura. Então, e a gente de certa forma uma identificação, né? Sem dúvida. E a gente só vai com o nosso cliente até onde já foi no nosso processo. Então a gente não pode negligenciar jamais o processo de autoconhecimento. Entendi. Né? Eu não consigo ajudar outra pessoa se eu não estiver curada naquilo que é dolorido, né? Que é ferida emocional para mim. Então, e aí cabe uma responsabilidade ainda maior, né? Ainda maior. De você se analisar e falar assim, como é que eu vou apoiar aqui? Né? Quem é essa pessoa que está querendo apoiar a outra, né? Qual é a energia que está aqui emanando dessa pessoa que está se disponibilizando a apoiar uma outra vida, a ajudar nesse caminho, a ajudar o outro a se ouvir, né? Porque é mágico quando a gente fala, né, o Flavinha? Às vezes a gente pensa em tanta coisa, mas quando a gente coloca para fora, com palavras, a gente organiza e a gente vai trazendo ali, né, tantas questões que precisam ser resolvidas e o processo terapêutico é muito bom, né? Por causa disso. Assim. A gente precisa estar inteira, né? Precisa estar ali para essa escuta ativa mesmo e conseguir levar essa possibilidade de organização. Sim. E conseguir trazer esse equilíbrio aí também. Sim. E descansar não é luxo, né? Descansar faz parte do trabalho bem feito. Então a gente tem que entender que descansar é como se fosse uma retribuição, tipo, eu mereço descansar porque eu já entreguei os meus resultados, então eu mereço esse momento, eu preciso desse momento. Eu diria que se a gente tem uma ordem que é saúde, família e trabalho, eu preciso descansar para entregar, eu não descanso como merecimento. A gente precisa entender, inverter de fato essa ordem, inverter de fato, né? Porque eu até comecei a pensar que eu me agarrei a isso. Eu falei, não, eu mereço descansar. Eu comecei, para eu aceitar. Foi uma estratégia, uma possibilidade. É uma estratégia para eu aceitar. Eu ficava, não, já entreguei bastante resultado, agora eu mereço descansar. Eu mereço descansar. Talvez, pode ser que seja por isso que eu não consegui também fazer o intercâmbio na Irlanda. Porque lá eu tava só estudando, aí eu ficava me auto-sabotando o tempo todo. Não, eu tô errada aqui. Eu preciso trabalhar. Tá leve demais, né? Tá leve demais. Uhum. Então, pode ser que tenha a ver. Porque eu acabei colocando o descanso nos meus resultados. Tipo, eu mereço, no merecimento, né? Uhum. E tá errado. Não necessariamente errado. Foi a estratégia que você precisou para conseguir essa pausa e se priorizar. Mas dentro da caminhada e da evolução,
O descanso, vou colocar como prioridade, como a qualidade do sono, como a atividade física. É o que faz a máquina do corpo girar perfeitamente. São diversos fatores, né? Exato. Que a gente precisa olhar. E aí eu vou pro trabalho. Inteira. Inteira. Porque o trabalho precisa de mim inteira. Se for para eu chegar lá pelas metades, não vai dar certo, né? Não vou conseguir só o trabalho, entregar. você precisa de você inteira. Exatamente. Né? Exatamente. Esse foi mais um episódio do CoffeeCast 4.0. A Aline tocou aqui sobre merecimento e a gente vai falar sobre isso também em um dos nossos próximos episódios, porque o merecimento feminino tem que estar em pauta aqui, né, para a gente poder discutir também. Será que você considera que você é merecedora de ter mais, de ter leveza na sua vida? De viver com plenitude? Sim. Fica a pergunta. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje. E assim encerramos mais um episódio do CoffeeCast 4.0. Espero que essa conversa tenha mexido com você, que te dê coragem para olhar para si mesma, para ouvir o seu corpo, para dizer basta quando for preciso. Lembre-se, cada mulher carrega sua verdade e se cuidar não é luxo, é necessidade. Que esse espaço continue sendo de escuta, de acolhimento e liberdade para ser quem você é, com limites e com amor. Aqui, o café pode esfriar, mas o papo nunca. Até a próxima. E não esqueça de ativar o sininho, seguir o nosso canal e as nossas redes sociais. Deixe o seu comentário e a sua pergunta pra gente.